Como prometido, Dr. Leandro Teles está aqui e nós já estávamos batendo papo sobre a pauta da semana que vem, que eu já adianto vai ser sobre autismo. Mas hoje a gente vai falar sobre cérebro e mente. Vamos responder as perguntas que nós pedimos para você mandar. As pessoas mandaram as perguntas e é muito legal porque a gente ouve a voz, vê a carinha de quem fez a pergunta, faz toda a diferença. Antes, Dr. Leandro, boa tarde, né? Tudo bom, não deixei o Dr. Leandro abrir a boca ainda? Não, mas como a gente já vinha conversando, né? A gente estava conversando no intervalo. Doutor Leandro, qual a diferença entre cérebro e mente? O cérebro é um órgão, né? Então o cérebro é como se fosse o hardware, né? É o computador. E o software, quer dizer, o que roda é a mente. A mente é o produto, a função do cérebro. Então mente envolve cognição, inteligência, emocional, controle motor, sensitivo. Então a gente fala cérebro como o órgão e a mente, mas são coisas inseparáveis. Se morre o cérebro, morre a mente. Não existe um sem o outro. Tá. Então a gente deu esse nome para mostrar que as pessoas poderiam enviar qualquer tipo de pergunta. Ótimo. A gente de tempos em tempos está pensando em fazer isso. Acho muito legal. Para o pessoal gravar no celular, de qualquer jeito, fazer uma pergunta abrangente, geral, para que a gente possa interagir um pouquinho também. Doutor Leandro, então quando há morte cerebral, a mente não está funcionando? Não está funcionando. Hoje a gente define morte cerebral como morte total. Então, morte cerebral, o cérebro está morto, não existe nenhuma atividade, não existe consciência, não existe reversibilidade. Tem vários critérios, tem que passar por especialista, por exames, mas morte encefálica é igual a morte do corpo. Mostrando que não só o cérebro é a mente, como o cérebro é a vida. Pode estar tudo vivo, se o cérebro está morto, nesse caso, não tem vida. Tá. Então vamos às perguntas? Estou curiosíssima. Eu também. Primeira pergunta, vamos ver quem é. Boa tarde, doutor Leandro. Eu gostaria de saber como é que eu posso diferenciar uma dor de cabeça mais forte de uma possível enxaqueca. Obrigada. Ela não falou o nome dela, mas obrigada pela pergunta. Legal. A pergunta é uma pergunta importante, né? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Existem mais de 180 causas de dor de cabeça. Um monte de coisa dói a cabeça. Pode doer a cabeça por gripe, por trauma, por sinusite, por dengue, por cefaleia tipo tensão. Preocupação, falta de sono, problema de ATM, ixi, vai embora. Agora, ela falou assim, como que eu diferencio uma dor de cabeça forte de uma enxaqueca? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. É um tipo peculiar, dos mais frequentes, tá? 1/4 das mulheres tem enxaqueca. Para os homens, em torno de 10%. A enxaqueca é uma dor característica. Ela tem uma intensidade mais forte, moderada a forte intensidade, tende a predominar de um dos lados da cabeça, tende a pulsar, como se fosse um vaso batendo na cabeça. Então, uma dor forte, lateralizada, pulsátil. É muito comum quem tem enxaqueca sentir a luz incomodar, barulho incomodar, cheiro forte incomodar. O ambiente ele fica meio inóspito, a pessoa fica mais sensível. É comum a pessoa ter náusea ou vômitos durante a dor, não querer se alimentar. Para algumas pessoas existe até um sinalzinho neurológico, como pontos brilhantes na visão ou perda visual de um lado. Então é uma doença extremamente frequente e é muito importante diagnosticar. Por quê? Porque dar nome e sobrenome, é dor de cabeça por enxaqueca, direciona o tratamento, a prevenção. Muita gente sofre de enxaqueca em casa. Dura quanto tempo uma crise de enxaqueca? Uma crise ela varia, mas ela dura sempre, quase sempre entre 4 e 72 horas. Então não é uma dor que passa rapidinho, não. Ah, doeu, 20 minutinhos passou, não. A não ser que você medique. Se você não medicar, ela vai durar de 4 horas até 72 horas, são 3 dias. Nossa. Mas não é impossível que ela até passe de 3 dias. A gente chama isso de estado de mal, de migrânia ou de enxaqueca. Então ela pode durar até mais que 3 dias. Esse sintoma neurológico que eu falei, da visão ou de formigamento, pode vir antes da dor, pode vir durante a dor ou pode vir isolado, sem dor. A gente chama de aura. Então existe a enxaqueca com aura e sem aura. Perfeito. Próxima pergunta, vamos ver. Doutor Leandro, como diferenciar a depressão da ansiedade? Essa pergunta também é uma pergunta que vira e mexe eu escuto nas redes sociais, é uma pergunta muito interessante. Porque para o médico são fenômenos bem diferentes, apesar que muita gente sente misturado. Então são doenças que frequentemente andam juntas. Não é o oposto do outro. Não, são coisas que andam paralelos, misturados, mas a definição é diferente. Depressão é uma doença orgânica do cérebro, uma dificuldade em extrair prazer em coisas que antes te davam prazer, uma falta de motivação, uma melancolia desmedida, desproporcional, profunda. Geralmente ela dura mais que 2 semanas.
Então não é uma tristeza que vem, dura 1, 2 dias e passa. Pode vir associado com sintomas de baixa autoestima. Eu vi a entrevista que vocês estavam falando sobre o transtorno dismórfico e sobre os transtornos alimentares, como a depressão anda muito paralela também a esses sintomas, né? Seja como causa ou como efeito dessas alterações. Então a depressão ela pode trazer frustração, culpa, pensamentos negativos de morte, falta de motivação, dificuldade de raciocinar, desatenção, cérebro lento, falta de criatividade, improdutividade, falta total de produtividade, seja escolar, seja profissional, seja social. A pessoa funciona abaixo, o cérebro funciona abaixo, então a depressão é uma doença orgânica que muito dificilmente a pessoa sai sem intervenção, sem ajuda. Por quê? Porque ela é cruel, ela amarra. Ela amarra o enfrentamento. A pessoa passa a aceitar aquela zona de desconforto e não consegue mais reagir sozinho. Pode dar distúrbio de sono, dor no corpo, dor de cabeça. Distúrbio alimentar. Pode dar transtorno alimentar comendo mais ou comendo menos. Então tem pessoas que ficam depressivas e engordam, outras ficam depressivas e emagrecem. E a depressão ela pode evoluir para outras tantas e tantas doenças, como disfunções da imunidade, como problemas de hipertensão, arritmias. Então ela é uma porta de entrada para doenças orgânicas, físicas, tais quais aquelas que a gente conhece bem. Já a ansiedade é um transtorno também de humor, mas da expectativa. Eu me sinto inseguro, eu me sinto amedrontado, eu me sinto com mais adrenalina, mais ligado. Então é uma preocupação excessiva, um sofrimento antecipatório, um medo desmedido por inimigos irreais ou desproporcionais aos meus problemas. O problema é que é muito comum as duas doenças estarem casadinhas. E aí é um perigo. Porque imagina, a pessoa já está com sofrimento antecipatório, projetando o futuro. Se essa ideia ainda é catastrófica, ainda é depressiva, aí a pessoa pode ter muita incapacidade. E o sofrimento é real? O sofrimento ele é real e ele é involuntário nas duas doenças. O paciente não tem controle sobre isso. Por isso que você não trata a depressão com shopping, nem com cartão de crédito, nem com prazer. A pessoa está sem reação ao prazer. Você pode até piorar. Que a pessoa fala assim, não é possível. Era para eu estar gostando disso? Eu não estou reagindo, né? Então é uma doença que às vezes exige tratamento psicoterápico, às vezes medicamento, mudança do estilo de vida. Curioso que a depressão ela pode evoluir para a ansiedade ela pode evoluir para a depressão, ou pode estar as duas coisas misturadas desde o começo. Perfeito. Mais uma pergunta. Doutor Leandro, qual é a diferença entre Alzheimer e demência? Pergunta interessante, né? Alzheimer e demência. Na verdade, o Alzheimer é um tipo de demência. Demência é um termo amplo. O que é demência? Demência é quando você tem uma perda de modalidades intelectuais que você tinha desenvolvido previamente. Quando você tem uma perda de memória, de atenção proeminente a ponto de atrapalhar a sua qualidade de vida, então eu desenvolvi e comecei a perder. Se essa perda ela é por mais de uma função e intensa para te atrapalhar, para você perder autonomia, independência, engajamento, para atrapalhar a sua produtividade, a gente chama isso de demência. Demência tem várias causas. Pode ser por trauma, por AVC, por infecção, até por depressão, a gente chama de pseudodemência, por drogas, por medicamentos. E entre as causas, existe uma das causas que é o Alzheimer. O Alzheimer é a principal causa hoje de demência. Se pegar a população acima dos 60 anos, perdeu memória, perdeu capacidade de alguma coisa que antes fazia bem, por que eu insisto nisso? Porque isso é diferente, às vezes, do atraso mental, do retardo ou do problema que a pessoa não desenvolveu. A pessoa desenvolveu e perdeu. Existe um declínio progressivo cognitivo. Aí a gente chama de demência. O Alzheimer explica hoje 70% das demências. Bastante. Alguém que perde modalidade cognitiva a ponto de perder o enfrentamento, de perder a autonomia, a chance de 70% do Alzheimer estar envolvido. Principalmente nas pessoas acima de 65 anos, apesar de ser possível o Alzheimer começar até abaixo dos 60 anos. Isso acontece em 10% das vezes. Então o Alzheimer é um tipo específico, degenerativo de demência. Tá. Muito bem explicado. Mais uma pergunta. Boa tarde, Leandro. Eu gostaria de saber o que fazer para reconhecer um AVC. Meu nome é Verlene, de Guaratinguetá. Pode me responder? Meu Deus, que simpatia! E tem criança, né? Essa tá contratada já, se Nossa, tiver. Nossa, mande legal que sempre. Essa disse o nome, disse a cidade de onde está falando. Na cozinha, gostoso. Né? Não, mas a gente não está se desfazendo das outras, mas é que essa veio, né?
espontânea, diferente, muito boa pergunta. Inclusive, ela perguntou como é que reconhece um AVC. Isso. Isso é tão importante porque o AVC ele é um evento dramático e urgente. Então, qualquer tipo de perda neurológica abrupta pode ser um AVC até que se prove o contrário. Então, o maior erro é você ficar esperando passar. Não pode. Erro. Isso é um erro. Tempo é cérebro, a gente fala. Então, se você tem uma perda de força ou de sensibilidade de um lado do corpo, tá conversando com alguém, percebe que a boca tá torta, assimetria, perda do discurso, né? Nossa, eu não tô entendendo o que ela tá falando, a fala tá embolada. Tem que correr para o pronto-socorro. Então, perda motora, de sensibilidade, perda de coordenação, assimetrias, dificuldade de compreensão, alteração visual abrupta. Não é assim, vai descansar, não, vamos esperar. Não, passa. O paciente ele tem que chegar no hospital, idealmente, antes das primeiras 3 horas. Essa é uma janela de oportunidade. E tem que ser um hospital grande, de preferência com neurologista, de preferência com tomografia. Então, reconhecer o problema, leva para o hospital. Quer dizer que é um AVC? Não, mas quer dizer que o AVC é uma das hipóteses. Vai ter que ver se não é uma hipoglicemia, vai ter que aferir a pressão, vai ter que ver se não tem outra coisa, mas um sinal neurológico abrupto, ele não pode ser negligenciado. Exato, passar desapercebido. Senão, realmente, o problema se instala e é maior. Outro erro comum é a pessoa vai lá, mede a pressão e quer mexer na pressão. Eu acho que é a pressão. Então vai lá, mede, está um pouquinho alta, toma um remedinho, baixa a pressão. Errou. Nesta hora é melhor discutir com o médico, paramédico, enfermeiro. É melhor esperar o resgate ou levar para o hospital e deixar que o médico mexa com a pressão. Tem idade para ter AVC? Então, ele é mais comum acima dos 50 anos, mas pode acontecer em qualquer idade. E a gente tem, inclusive, um aumento recente em AVCs em jovens, por aumento de trombose, por uso de anticoncepcional, por uso de drogas. Na idade mais avançada, os fatores de risco são cigarro, diabetes, hipertensão arterial. Outro erro comum é dar remedinho que afina o sangue, tipo ácido acetil salicílico. É complicado, porque você não sabe se é hemorrágico ou não hemorrágico. Então, na dúvida, é melhor você anotar os remédios que o paciente toma e deixar um médico conduzir. Você faz muito em reconhecer que há um problema, chamar o resgate ou, se for mais fácil, encaminhar-se a um hospital. O resgate é melhor, porque ele consegue driblar o trânsito porque e já aproveita essa janela de 3 horas. Já aproveita a janela. E ele já vai começando a tomar condutas de avisar o hospital, pedir o leito. O paramédico, o médico do resgate, ele já consegue preparar o terreno e levar para o lugar certo. Para evitar o paciente ficar pulando de médico em médico e chegar no especialista com 12, às vezes 24 horas. Depois eu dou o telefone, caso você queira mandar sua pergunta para uma próxima pauta, tá bom? Vamos lá. Isso é interessante, que muita gente acaba tendo vergonha de mandar. É algo bem simples, né? Você viu que você quer falar, não fala, não quer, não fala. É só gravar do celular mesmo. Então a gente vai fazer outras pautas assim. É interessante que precisa de material para isso. Doutor Leandro, quando é diferente uma pergunta escrita de eu falar, por exemplo, Regina pergunta e tal, e você, como médico, vê a cara da Regina? Totalmente diferente. Lá. Porque existe o não verbal, existe o contexto de vida que você percebe, qual é a idade, qual é o sexo, qual a entonação que a pessoa deu. O médico está muito acostumado com o corpo a corpo e de leitura não verbal. Então, nossa, eu adoro, se eu pudesse fazer pauta só com vídeos, seria fantástico. Muita gente tem vergonha, mas você viu que é coisa simples. Não tem mistério. A gente só pede perguntas mais abrangentes, menos pessoais, porque lógico que é difícil responder perguntas pessoais. E para não expor a pessoa, para não expor também. Né? Mas alguma coisa que seja de interesse coletivo, todo mundo pode participar desse programa. Né? Ótimo. Então vamos continuar. Bom dia, doutor Leandro. Tudo bom? Eu sou o Leandro também aqui de Osasco. Eu gostaria de saber qual a diferença entre transtorno de ansiedade e a síndrome do pânico. Porque eu acho que eu sou bem ansioso, eu já tive algumas crises assim dentro de metrô, dentro de transporte público, aí eu gostaria só de saber qual é diferenciar uma da outra, né? Xará. Xará, Leandro. Fez uma boa pergunta, fez até um comentário interessante. Então, a ansiedade, ela pode ser boa e ruim. Quando ruim, a gente chama de transtorno de ansiedade. Tem vários tipos de transtorno de ansiedade. E um deles, um dos mais famosos, é o transtorno do pânico, ou a síndrome do pânico. Então, pânico é um tipo de ansiedade. Por que é um tipo? Porque tem outros. Tem fobias, tem o transtorno obsessivo compulsivo, tem o estresse pós-traumático, tem o TAG. Então tem aquela pessoa que está sempre um pouquinho mais ansiosa, tem aquela pessoa que está ansiosa só diante do que tem medo, tem aquela pessoa que
que ficou ansiosa depois que passou por uma situação de morte ou quase morte. Então existem vários tipos, várias florestas possíveis dentro do transtorno de ansiedade. O pânico, qual é a característica? É uma crise aguda, rápida, onde os sintomas eles são avassaladores. Muito sintoma físico, taquicardia, falta de ar, tremor, transpiração, pupila dilatada, então muitos sintomas físicos. Mentalmente a pessoa sente medo, insegurança, sensação de que vai perder o controle ou de morte iminente, pavor, por isso que pânico, né? Então, sentir uma crise de pânico eventual na vida não é tão raro. 10 a 15% da população vai ter eventualmente uma crise de pânico. Pelo menos uma. Pelo menos uma. A gente vai chamar de transtorno de pânico quem tiver recorrência, quem tiver um aumento do risco de ter crises recorrentes. Tá. Aí vai ter que fazer tratamento para diminuir a ansiedade, tratamento com psicoterapia, com medicamento. Você viu o que o Leandro falou? No metrô. Já imaginou no metrô? No cinema, um lugar que você tá ali? O metrô tem esse problema. Primeiro que ele é um dos grandes causadores de ansiedade, porque tem claustrofobia, tem essa coisa meio inexorável, né? Fechou a porta, eu não tenho mais o controle. Ele vai seguir e se eu passar mal. O ansioso não se sente bem quando ele não tem rota de fuga. Então, ainda mais para quem já teve uma crise. Quem já teve uma crise, às vezes desenvolve o que chama de agorafobia, medo de passar mal, medo de perder o controle. Quando ele vai num lugar muito cheio de gente ou fechado, ele já começa a olhar, eu não tenho rota de fuga. Isso já é um gatilho para ele passar mal. Então, muitos transtornos de pânico e muitos pacientes ansiosos se sentem mal em transporte público, em shows. Metrô é campeão de audiência nesse caso de ansiedade. Então, muita gente deve estar se identificando sem dúvida com o metrô, principalmente no pico, quando tem aquele aglomerado, o ar falta. Nesta hora é melhor respirar lentamente e, se possível, saltar numa estação antes, saltar antes da hora, se recuperar e depois voltar retomar a viagem. Ao trem. Porque se você encarar, você pode desmaiar, passar muito mal e ter problemas mais sérios. Perfeito. Mais uma pergunta. Boa tarde, doutor Leandro. Meu nome é Daiane e eu gostaria de saber quais são os principais distúrbios que a falta de sono pode provocar. Daiane, que linda. Daiane, novinha, fazendo uma pergunta interessante, falando sobre sono, né? Que é uma pauta recorrente nossa aqui no Mulheres. O sono é um dos pilares da saúde, então eu insisto e bato nisso. Tem que comer bem, tem que se exercitar, tem que controlar o estresse. Tudo isso tem que fazer, mas tem que dormir bem. Nossa. A gente passa 1/3 da vida dormindo, é muito tempo. 25 anos contínuos dormindo. A natureza ela é sábia, ela não ia pegar um mamífero como a gente, colocar dormindo, com o risco de ser engolido por um animal, parado, se não fosse necessário. Obrigatório dormir. Eu sempre falo, se você parar de comer hoje e de dormir completamente hoje, você morre primeiro por falta de sono do que por falta de comida. Coisa, doutor Leandro. Então, dormir é vital. E a gente esquece disso. Porque esse negócio de horário comercial, Deus ajuda quem cedo madruga. Não. Isso é bobagem. Cuidado da sua saúde. Se você dormir mal uma noite, 2, 3, você vai pagar a curto prazo, a médio e a longo prazo. A curto prazo, falta de atenção, falta de humor, dor muscular, tontura, reflexo lento, risco de acidente de trânsito. Hoje, dirigir com sono é um risco parecido com dirigir embriagado, levemente embriagado. Um dia vão inventar ainda, além do bafômetro, o sonômetro. Porque as pessoas dirigem com sono e colocam as outras, às vezes, em risco de acidente. Rodovia é comum, né, dormir ao volante? Extremamente comum, porque aquilo é reto, é harmônico, o cara põe uma musiquinha, dirige noite. Então tem que tomar um pouco de cuidado, revezar o motorista. Hoje em dia tem até carros modernos que reconhecem a redução do piscamento do condutor e fala, é hora de parar. Para, descansa e depois retoma. Outro erro comum é a pessoa se entupir de energético e continuar dirigindo. Então ele fica com uma falsa impressão de que não está com sono, mas está com o reflexo alterado, está com o julgamento alterado. Então, falta sono, sofrimento a curto prazo. Se você mantiver uma vida dormindo pouco, nossa, eu trabalho, eu estudo, durmo pouco e tal, não tem jeito, você vai poder ter problema de hipertensão, colesterol alto, obesidade, depressão, ansiedade. Então, quem dorme pouco durante meses, semanas a meses, tem outras doenças. E ao longo de anos, pode envelhecer a pessoa precocemente, pode aumentar o risco de doenças como Alzheimer, Parkinson. Então, sono hoje é qualidade de vida. Eu falo hoje porque é hoje mesmo, tem que dormir bem hoje à noite. Hoje, Uma noite, ela encerra a atividade do dia. Isso de privar-se de sono e depois querer compensar no fim de semana, não funciona. Um dia bem vivido, uma noite bem dormida. E agora tá na moda tomar
Como chama? Melanina? Melatonina. Melatonina. Melanina é da pele, eu sempre faço essa confusão, me perdoe. E não é só você, muitos médicos confundem, leigos, porque é parecido mesmo. Melatonina chama assim porque realmente, por causa da pigmentação, que é o mesmo, a estrutura da palavra da melanina, que escurece a pele. Então a melatonina foi liberada no Brasil recentemente em farmácias de manipulação. Em breve já teremos à disposição até nas farmácias. Pode ajudar algumas pessoas. Os estudos nas insônias graves mostram um efeito pequeno, mas pode ajudar por adaptação de fuso horário, para pessoa que trabalha em turno, trabalhadores de turno que precisam regular o sono. Não é um ansiolítico. Não é um ansiolítico. Não tem uma ação muito intensa nem na ansiedade, nem na depressão. Mas é um jeito um pouco mais natural de tratar a insônia, que pode funcionar para algumas pessoas. Demorou para chegar no Brasil, a gente teve problemas burocráticos e tal, mas que está entrando no mercado a partir desse ano e eu acho que é promissor para alguns casos selecionados. Perfeito. Mas sem automedicação. Mesmo a melatonina, ela pode fazer mal. Então ela tem que ser, no Brasil ainda, fruto de uma prescrição, de uma medicação médica, diferente de outros países, onde se compra às vezes no balcão do supermercado e tal. Tá, mais uma pergunta. Olá, doutor Leandro. Meu nome é Raíssa e eu gostaria de saber se existe alguma doença clínica que pode afetar a memória dos jovens. Bonitinho. Pergunta jovens, né? Boa pergunta também. De tudo. E aí já falamos de memória no idoso, mais preocupante com relação às causas cerebrais. Alzheimer, demências, AVCs e tal. Agora em jovem também tem queixa de memória. Em jovem, às vezes, o problema não está no cérebro, está no corpo. Então, distúrbios hormonais, é comum dar problema de memória em jovem. Hipertireoidismo, hipotireoidismo, falta de sono. Falta de sono em jovem é muito comum. Dorme pouco, começa a ficar esquecido, desatento, entra num ciclo. Impaciente. Aí, às vezes, o segredo está no sono. Porque à noite a gente organiza as memórias do dia anterior e prepara o cérebro para o dia seguinte. Perdeu esse momento, já era. Ao longo prazo, isso vai. Esgotamento, o burnout, esgotamento profissional, esgotamento escolar, excesso de tarefas prejudica a memória, uso de substâncias ilícitas ou até lícitas na prescrição do médico pode alterar a memória. A memória é uma das funções mais complexas do cérebro e ela é uma das mais vulneráveis também, porque qualquer coisinha atrapalha. Depressão, da queixa de memória em jovem, ansiedade, menopausa, gravidez, então, olha, anemia. Então, quando você está com problema de memória, se aquilo for significativo, buscar um bom clínico. Investigar. E fazer uma análise abrangente. Geralmente é só a pontinha de um iceberg, deve ter alguma coisa ou no seu hábito ou na sua saúde a ser regulada. E aí regula isso, automaticamente todo o organismo começa a funcionar melhor, inclusive o sono e a memória. Inclusive o sono e a memória. Geralmente as causas em jovens são causas reversíveis. É óbvio que existem causas mais raras, mais graves, mas o primeiro passo sempre é buscar ajuda. Perfeito. Dr. Leandro Teles, o nosso Dr. Leandro, como muitas pessoas falaram aí, é médico neurologista, o site dele é leandroteles.com.br, tudo simples, sem nenhuma letra dobrada, leandroteles.com.br. No Instagram, @neuroleandroteles. Aqui são, olha, duas opções para quem quiser ter mais do conhecimento do Dr. Leandro Teles, o cérebro ansioso, e antes que eu me esqueça, em breve tem mais um título a caminho, não é? Você encontra... Bem breve, junho deste ano, se tudo correr bem. Vai correr bem. Aonde que eu encontro esses livros? Nas boas livrarias, pela internet, também consegue naquele formato do e-book e também para receber em casa. Tem gente que gosta de ler já no próprio computador. Convido as pessoas a terem essa leitura. O meu Instagram, convido as pessoas a me seguirem lá, NeuroLeandroTeles. Lá a gente avisa com antecedência sobre a pauta, para que as pessoas já possam enviar as dúvidas para me ajudar a construir a pauta e, eventualmente, também a participar. Então, NeuroLeandroTeles no Instagram. E a gente está fazendo 2 vezes por semana uma live à noite. Aonde? No Instagram? No Instagram. 2 vezes por semana eu vou fazer uma hoje, em torno das 8h30 da noite, onde a gente bate um papo e conversa um pouquinho. É muito gostoso. E no Face? No Facebook também tem uma fanpage, Neurologista Leandro Teles, e a gente vai desenvolver também um formato de live no Facebook para as pessoas que gostam de acompanhar por lá. Não vai parar de trabalhar, não é mesmo? Não vai. Porque... trabalha no consultório, vem aqui, faz as lives, faz o livro, lança o livro, faz palestra. E tem uma coisa a mais que eu faço, que eu vou mostrar numa pauta do Mulheres daqui a poucas semanas, onde a gente vai mostrar a parte da diversão também. Numa pauta especial externa com a Pamela, com a Júlia. Vamos trazer uma outra face do neurologista.
Mas isso é surpresa. É isso que eu ia falar, não vou entregar o que é, mas eu tô muito feliz. Doutor Leandro, muito obrigada, Eu que viu? agradeço, querida. Até semana que vem. Semana que vem, na terça? Terça-feira, excepcionalmente, pelo Dia Mundial do Autismo, vamos estar aqui. Perfeito, perfeito. Até lá, um beijo pra família. Obrigado.